Continuando, gente, a nossa revisão aqui falava da guerrilha do Araguaia. Os objetivos da guerrilha do Araguaia era acabar com a ditadura militar e implementar no Brasil o sistema socialista. Então isso aconteceu no sudeste do estado do Pará, ali às margens do rio Araguaia, Marabá, Xambioá, São João do Araguaia, entre outros municípios, né? Vários guerrilheiros desapareceram, eram cerca de 120 guerrilheiros, 60 aproximadamente nunca encontraram seus corpos. A realidade cultural e política do estado do Pará. Quando nós falamos de cultura, gente, não podemos esquecer do Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré, que é um movimento, um evento religioso do século XVIII, né, mas que também mistura aspectos profanos, a sacanagem, a cervejada, etc. Né? Então, segundo a historinha, o caboclo Plácido, por volta de 1700, teria encontrado a imagem, levado para sua casa, depois a imagem retornou para o mesmo local encontrado. E de todo esse processo surgiu né, o Círio de Nazaré. E isso já é uma manifestação organizada pelo Estado, né, pelo governo do Pará. Em 1793 surgiu o primeiro Círio, em setembro, tá, gente? Muitos desses círios iniciais foram à tarde. E você sabe que em Belém do Pará chove um dia sim e o outro também. Então depois eles mudaram o círio para o período da manhã, né? E também foi para outubro. Então, gente, observa aí, o Círio 1793, final do século XVIII, né, por esse governante aí, o Coutinho, e o Círio começou em setembro, tá? Isso é importante você saber. Alguns símbolos do Círio, a corda, né, a procissão, o Círio é todo esse conjunto dessa manifestação religiosa que ocorre todo segundo domingo de outubro. A corda foi inserida no século XIX, tá, gente? Vocês têm que saber disso. Século XIX, próximo à Igreja das Mercês, ali na Estação das Docas, ali próximo, ocorreu um alagamento e os fiéis tiveram que puxar, né, a santinha com uma corda. E a corda virou um dos principais, se não o principal símbolo do Círio de Nazaré. Lembrando que nós temos as promessas, nós temos o próprio arraial, a maniçoba, o pato no tucupi, tudo isso faz parte de um conjunto, né? Assim como os brinquedos de Miriti. O Círio de Nazaré, gente, ele é reconhecido como patrimônio histórico da humanidade, tá? Nós temos patrimônio histórico do município, do estado, do Brasil e da humanidade. Da humanidade é reconhecido pela Unesco, uma instituição internacional vinculada à ONU. A nível nacional, nós temos o IPHAN, tá, gente? Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Então, o Círio de Nazaré está aí no top, né, de todos esses processos culturais que nós temos aqui no Pará. O carimbó, derivado ali do século XVII, trazido pelos escravos africanos. Alguns pesquisadores acreditam também que a presença indígena pode ser muito mais forte, mas você tem que entender a essência do carimbó como um local de sociabilidade, um local de festa, né? Um ambiente onde nós dançamos. O carimbó é uma mistura de dança, de forma de vestir, de forma de tocar. É uma musicalidade que vai ser construída originalmente aqui no estado do Pará, né? As vestimentas, a dança, os significados, né? O carimbó já foi marginalizado dentro da sociedade, tá? Por ser visto como uma manifestação cultural de preto, né? Aí entra a questão do racismo. Então, o carimbó é todo esse conjunto de relações simbólicas, estéticas e sociais. Muitos municípios são característicos dessa prática cultural, né? Nós temos Marapani, por exemplo, que é um município muito bacana, muito legal, que a característica do carimbó no seu cotidiano, passado de geração em geração, é muito marcante na cultura municipal, né? Outros municípios, logicamente, têm a presença marcante dessa musicalidade e dança. O carimbó, gente, ele é reconhecido pelo IPHAN, tá? Patrimônio cultural imaterial, é aquilo que você não toca.
imaterial, gente, são os saberes, o conhecimento, a arte de fazer. Isso são patrimônios culturais. Nós temos aqui a marujada, linda e maravilhosa, em Bragança. Ocorre no mês de dezembro, não te esquece. Em homenagem ao Santo Negro, a São Benedito, beleza? A marujada se mistura até mesmo, gente, nessa época, logicamente, com o Natal. Quem não é da nossa região, gente, Bragança é aproximadamente umas 2h30, 3 horas de carro de Belém do Pará, da capital. Tem uma linda praia de Ajuruteua. Então, a origem é do século XVIII, também de escravos, né? Onde nós temos a prática do retumbão. Podemos afirmar, forçando um pouco a barra, que o retumbão é uma vertente do carimbó, e nós temos a figura central da mulher, né? A capitoa. Tudo isso em homenagem ao santo, tá, gente? Essa manifestação cultural, onde a música se sobrepõe à dança. A marujada, gente, ela ainda não é, gente, reconhecida como um patrimônio histórico nacional, tá? Ela é reconhecida a nível municipal e a nível estadual, correto? Aqui o São Benedito é um ponto turístico lá em Bragança. Olha, vamos falar de boto, sairé. Sairé, gente, pode ser com S, pode ser com cedilha, tanto faz. Tu tem que saber que ocorre no distrito de Alter do Chão. Alter do Chão não é uma cidade, tá, gente? É o distrito ali de Santarém, no oeste do Pará, em homenagem ao Divino Espírito Santo. Durante décadas e décadas e décadas, era uma manifestação religiosa, de forte caráter religioso, fortíssimo caráter religioso, praticado, gente, inclusive em várias regiões da Amazônia. Olha aqui, olha. No Pará, no Amazonas e no Amapá. Só que hoje ela sobrevive no Pará, em Alter do Chão. Ocorre sempre no mês de setembro. E com o passar das décadas, gente, século XVII também, né? Com o passar das décadas, você vai ver a inserção, a chegada de elementos profanos, né? A cachaçada, a festa. Então, inicialmente, o caráter religioso é muito forte. Somente na década de 80 para 90, principalmente na década de 90, que vai ser inserido o Festival do Sairé. Tá certo, gente? Então, nós temos o Sairé como um evento religioso em homenagem ao Divino Espírito Santo, e depois vai ser inserido essa disputa aí entre o boto rosa, né, e o boto, tá aqui, olha, o boto tucuxi. Então é um pouco semelhante o que acontece lá, o festival folclórico lá dos bois, né, no Amazonas. Então eles fizeram mais ou menos a mesma coisa, tá? Isso atrai dinheiro, isso atrai o turismo. Em setembro é muito caro a passagem de avião para essa região, tá certo? Setembro. Então aí, gente, nós temos uma disputa, nós temos um campeonato, né? No Rio de Janeiro você tem as escolas de samba, em Alter do Chão você tem o Boto Rosa e o Boto Tucuxi, que faz parte de todo esse período de festejo, né? E nesse campeonato é analisado, olha, a rainha, o curandeiro, o boto homem, o boto animal, né? Aqui é o folclore, a cultura do boto, né? A lenda do boto é valorizada nesse festival, né? Para finalizar aqui, nós temos o Arraial do Pavulagem, uma manifestação artística, cultural do final da década de 80. No final da década de 80, a lambada, o sertanejo, está fazendo muito sucesso. Os músicos de Belém, os artistas de Belém, se utilizando inclusive, logicamente, da musicalidade do carimbó, né, vão criar esse festival, sem muita ganância de transformar ele num grande festival. Mas ele vai começar a ser praticado todo ano, vai virar uma tradição no mês de junho. E hoje ele se concentra na Praça da República. Olha aqui, meu amigo. É uma grande festa na capital paraense, né? Musicalidade, dança, né? Muitos festejos. Aqui já não entra tanto, gente, a questão religiosa, tá? Aqui é mais forte a questão mesmo da festividade, o lado profano, olha. Tem dias que chega a se organizar ali as pessoas, a concentração de pessoas de cerca de 40 mil pessoas, né? Alguns de vocês já levaram os cabeçudinhos, os filhos de vocês para esse festival, para essa festa no mês de junho.
Realidade política, vamos falar dos mais honestos. Jader Barbalho, o primeiro governador aí, gente, após a ditadura militar. A ditadura militar está chegando ao fim aí, 83, 85, né? Nesse período de transição. Depois vem o Hélio Gueiros, depois vem novamente Jader Barbalho, Almir Gabriel, que privatizou a Rede Celpa. Nós temos alguns eventos fatídicos que ocorreu no governo de Almir Gabriel. Simão Jatene, gente, que foi eleito e depois foi reeleito como governador. Então ele tem essa forte característica nesse período pós-redemocratização. O governador que mais tempo ficou no poder, né? Entre os dois governos dele, nós temos Ana Júlia Carepa, do PT, e atualmente, logicamente, nós temos o Helder Barbalho. Então tá aqui, gente, né? Nós temos o governo de Jader Barbalho, PMDB, algumas acusações de corrupção, muitas delas quando ele era secretário, quando ele era ministro, quando ele não estava no cargo de governador. Ele apoiou a formação de vários e vários bairros, principalmente na periferia de Belém. Hélio da Mota Gueiros, olha aqui, Hélio da Mota Gueiros, já é a transição, década de 80 para a década de 90, muitos conflitos no campo, foi também um político muito marcante na história do Pará, sendo deputado estadual, deputado federal, participou inclusive da formatação da Constituição de 88 e foi contra a lei, né? Inclusive a lei foi extinta dentro desse contexto dos 100 km, que é essa lei dos 100 km que eu sempre falo nas aulas, né? Uma lei lá da década de 70, criada na ditadura militar, onde parte das terras da Amazônia e do Pará passaram para a responsabilidade do governo federal. Jader Barbalho, novamente, né? Acusações de corrupção, apoio ao CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia, hoje é muito importante para a questão do desmatamento, né? Para a questão da segurança nacional. Então, novamente, ele volta aí na década de 90, ele vai renunciar, o finalzinho do mandato dele, e assume o Carlos Santos, que é um grande empresário aqui da nossa região, dono de várias e várias lojas em Belém do Pará. Almir Gabriel ficou, infelizmente, muito marcado na história, né? Pela privatização da Rede Celpa, né? Apoiou vários projetos federais na Amazônia, no Pará, logicamente, e muitos conflitos no campo explodiram durante o seu governo, inclusive o caso de Eldorado dos Carajás, no Sudeste, né, onde vários trabalhadores foram mortos pela Polícia Militar do Estado do Pará. Aí envolvimento com o MST e Polícia Estadual, né? Também investiu pesado no sistema de transporte no Estado do Pará, como a abertura da alça viária, que liga a região metropolitana de Belém, a BR-316, a Barcarena. E vocês sabem que lá em Barcarena nós temos a AA, Albras Alunorte, a transformação da bauxita. Novamente aparece aqui, aparece aqui o governo do Simão Jatene, PSDB, né, responsável por pavimentação de várias rodovias, a criação de projetos como Bolsa Escola. E durante o seu governo, infelizmente, ocorreu o assassinato lá em Anapu de Dorothy Steng. O que isso vocês têm que levar para a prova? Qual é a essência dessa parte da aula? Os conflitos pela terra, né? Assim como aconteceu o Eldorado dos Carajás lá no governo do Almir, aqui no governo Jatene, isso foi muito emblemático. Nem o governo federal, nem o governo estadual consegue resolver essas questões, porque não é feito, de fato, a reforma agrária. Beleza, anjinhos? Espero que tenham gostado da nossa revisão, rapidinho a nossa brincadeira. Vai chegar a prova de vocês aí, muita concentração. Leio a fonte, eu sempre falo isso, leio a fonte da informação. Qualquer coisa, deixe seu comentário, qualquer coisa que eu possa ajudar vocês, beleza? Então é isso, gente. Forte abraço. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos.